não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Há um grande escritor brasileiro chamado Marcos Rebelo, né, que o sonho da vida dele era absorver a linguagem cotidiana do carioca, né, a linguagem da pessoa comum, inclusive das pessoas da rua, que se encontraram na rua, no cotidiano, inclusive o pessoal malandro, inculto, etc, etc. Absorver tudo isso em formas gramaticais perfeitas. O Marcos Rebelo, ele não cometia um erro de gramática nem quando falava. Ele colocava todos os pronomes certinhos, conjugava todos os verbos certinhos, etc, etc. Quando você lê os livros dele, como Marafa, A Estrela Sobe e os 3 volumes da série Espelho Partido, que ele tinha programado para ser 7, mas ele morreu, e que mesmo assim é uma obra-prima, você fica impressionado com a naturalidade da fala dos personagens. E só depois é que você vai perceber que aquilo é a gramática portuguesa mais pura, mais castiça que pode ter. Você imagina quanto tempo o cara se exercitou para fazer isto, né? Ou o nosso amigo Herberto Salles, que cada livro novo que ele escrevia era um novo desafio linguístico, né? Então, escrever, por exemplo, um livro inteiro, né, no estilo como Cascalho, que é um livro escrito inteirinho na língua local dos mineradores do estado da Bahia. Havia uma região mineira no estado da Bahia. Ele foi lá, ouviu, fez um glossário, copiou todas as palavras locais que tinha. O glossário é do tamanho do livro, né? E daí escreveu um livro inteiro naquela linguagem. Depois decidiu escrever um livro no estilo do século XVIII, que é Os Pareceres do Tempo. Depois de escrever um livro inteiro em burocratês. Ele pegou a linguagem dos burocratas de Brasília, né? Ficou ano lá copiando as expressões e palavras, etc, etc, etc. E daí escreveu um livro inteiro, né, que é o Einstein, o Mini Gênio, né, que é a linguagem dos burocratas, sobretudo os burocratas da parte de educação, assistência social, essa coisa toda. É assim que se faz o escritor, gente. Né? Então, vocês viram os, né, exercícios de estilo que fazia o Graciliano Ramos, que tem a fórmula estilística mais simples do mundo. Não era uma coisa tão desafiadora quanto esses camaradas tentavam fazer. Tá certo? Mas era simplesmente o negócio de dizer a coisa da maneira mais clara, com o mínimo de palavras, e com as sentenças mais curtas possíveis. Né? Então é o seguinte, se você, na primeira edição do livro Memória do Cárcere, eles fizeram os facsímiles dos manuscritos de algumas páginas, né? E você, primeiro do manuscrito e depois do manuscrito datilografado, ambos com as correções que ele fazia. Ele tentava 5 palavras para cada palavra que ele escrevia, né? Tentava escrever 5 palavras para cada palavra que ele escrevia. Escrevia a primeira, riscava. Escrevia a segunda, riscava. Escrevia a terceira, riscava. Na quinta ele acertava.
Depois de ter feito isso no seu próprio manuscrito, daí mandava datilografar. Datilografava aquilo, ele fazia tudo de novo. E é por isso que dava certo. Quem faz isso hoje em dia? Então, é claro, vamos dizer, em artigos de jornal, você não vai fazer isso, você não vai chegar a esse nível de cuidado, tá certo? Porém, no meu livro, o Jardim das Aflições, eu fiz a mesma coisa. O negócio está bem encapuchadinho, está bem arrumadinho ali, tá, até onde eu podia, com os meus parcos recursos, que eu nem de longe me considero um escritor da altura desse. Né? Eu sou um escritor técnico de filosofia, então isso aí é. E eu acho que, tecnicamente, eu sou expositor filosófico até melhor que o Mário. Da técnica que eu tive, acho que domino até melhor que o Mário. Na verdade, não sei, porque tudo que o Mário fez é gravação apenas, e feito assim tudo, 4, 5 livros por ano. Então, nós nunca vamos saber o que seria um livro escrito pelo Mário Ferreira. Né? Mas, então, esses cuidados, essa coisa, vamos dizer, obsessiva, né, com a forma, e desenvolver o ouvido, né? Comparar o que você escreveu com o que Fernando Pessoa escreveu, Antélio Quental escreveu, Camões escreveu, Manuel Bandeira escreveu. Né? Eu não vejo mais essa preocupação hoje. E sem isso, evidentemente, não há literatura. Né? Então, é porque tem esses cuidados, vamos dizer, que a obra literária ultrapassa o interesse imediato do seu período histórico. Né? Porque, vamos dizer, por baixo onde uma obra de arte se compõe, como dizia o grande crítico polonês, Roman Ingarden, é como uma cebola, se compõe de várias camadas. Né? Então, em primeiro lugar, você tem uma camada sonora. Não é isso? Em cima dessa camada, você tem uma camada de coisas a que esses sons se referem, né? E que são, vamos dizer, imaginados como se fosse um segundo andar em cima disso aí. Depois disso, você tem um terceiro extrato, que são, vamos dizer, os enredos, os dramas que estão sendo ali narrados e assim por diante. Né? Bom, na primeira vez que você lê, você passa por cima da camada sonora e vai direto para o mundo do enredo, das coisas referidas, etc, etc. Mas quando mais tarde você lê com mais atenção, você começa a ver as relações entre uma coisa e outra. Você vai ver como aquele mundo de imaginação, de imagens, de ideias, só se pôde construir graças à coerência da camada sonora que estava embaixo. Se você contasse as mesmas coisas com outros sons, não ia funcionar. Vamos dizer, e este, vamos dizer, é claro que é um dos grandes problemas da tradução, porque a ordem das referências vai continuar a mesma, mas os sons não são os mesmos. Então, você vai ter que criar equivalentes. Né? Esse é um problema terrível. Né? Esse nível de sensibilidade para a linguagem, ninguém mais tem no Brasil. E só quem vai poder preservar isso são vocês. Porque isso não vai ser ensinado em nenhuma faculdade de letras. Tá certo? Isso não vai ser discutido em nenhuma revista cultural. Mesmo porque os caras que escrevem para a revista cultural também escrevem mal. Vamos dizer, no jornalismo brasileiro, eu só vejo um camarada cujo escrito chega a ter algum valor literário. Quer dizer, alguma coisa que valerá a pena ler quando a situação tiver passado, que é o João Pereira Coutinho, que é um português. Fora isso, não tem mais nada, gente. Agora, se você pega um jornal dos anos 50, 60, nossa, não pode esquecer que tudo isso que eu coletei do Otto Maria Carpo, nos ensaios reunidos, era artigos de jornal, não era outra coisa. Ele não publicou aquilo, vamos dizer, em revistas acadêmicas, nem nada, tudo artigo de jornal. Agora, você imagine um artigo do Otto Maria Carpo na Folha de São Paulo de hoje. Nem o tamanho é admitido. Os jornais foram encurtando nos seus textos. Quer dizer, partindo do princípio de que você está fazendo uma coisa, está imprimindo uma coisa para gente que não quer ler. Então,
O senso da miséria do meio ambiente tem que ser permanente em você. Você tem que lembrar disso 24 horas por dia. E é melhor você ficar no vazio, ficar sem referência durante um tempo e sentir completamente perdido, do que se você se agarrar a essa referência local para lhe dar uma segurança. Então, ou para você sentir que você é igual a todo mundo, ou para você sentir a comunicabilidade. Na verdade, o nível de comunicabilidade desses textos que saem publicados hoje é mínimo, porque eles também não se entendem uns aos outros. Não há como entender. Então, e quando as pessoas não se entendem uns aos outros, o que elas fazem? Elas se inventam. Então, você não entendeu o que o sujeito disse, mas você inventa o negócio que ele disse. E você discute com isso que ele inventa. Isso aí, vamos dizer, é um fenômeno geral, né, na mídia brasileira, no debate cultural, entre aspas, brasileiro. Hoje em dia, tá certo? Então, você não responde ao que um outro sujeito disse, você responde ao que você gostaria que ele tivesse dito, para daí ser mais fácil você responder. Né? Em suma, isso tudo é uma conversa de criança. Então, também é absolutamente necessário que vocês entendam que o papel que está reservado a vocês na cultura brasileira não é de maneira alguma o de participar dessa conversa no nível que os caras estão fazendo hoje. Vocês não vão disputar os lugares dessas pessoas, vocês vão criar outras funções. Tá certo? Ortega y Gasset dizia o seguinte: gênio é aquele sujeito que inventa a sua própria profissão. Então, nesse sentido, vocês não tem que ser gênio, porque você tem que inventar meios de atuação que sejam completamente diferentes desses. E, portanto, vocês não têm que se amoldar em nada, em absolutamente nada, ao presente estado de coisas. Você... eu tenho um amigo, Antônio Donato. Antônio Donato ficou anos estudando filosofia escolástica. Ele traduziu os comentários de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. Ele estava fazendo a faculdade de educação. Então ele decidiu fazer uma tese de mestrado sobre, chamasse Educação segundo a filosofia perene, quer dizer, segundo a escolástica, especialmente Santo Tomás de Aquino. E ele fez uma tese de 1000 páginas com a bibliografia de 300. A tese de mestrado é 80, 90 páginas, não vai passar de 150. Ele chegou, botou aquele tijolo na frente dos professores, eles ficaram aterrorizados, aprovaram sem ler. Eles não tinham condição de julgar aquilo. Seria preciso uma vida inteira de estudo para julgar. Então, por via das dúvidas, né, aprovaram, sentiram-se esmagados. Tá certo? E é isso que vocês têm que fazer. Vocês não têm que fazer uma coisa que seja compreendida dentro desse meio. Não, vocês vão ter que ser compreendidos por outras pessoas como vocês, né, que existirão no futuro. Está entendendo? E nós temos que criar, vamos dizer, o nosso próprio diálogo que vai parar infinitamente acima das cabeças das pessoas hoje. Quer dizer, você não tem, vamos dizer, que entrar em campo para discutir com elas. Claro, você pode denunciá-las de vez em quando, tá certo? Mas isso não deve ser sua principal ocupação. Tá certo? O negócio é criar um outro debate intelectual em cima desse. De modo que, pelo simples peso do que você está falando, o de baixo acabe cedendo. Não é isso? Então, se qualquer um de vocês, agora, no instante que eu estou falando aqui, você se coloca em julgamento pelos critérios presentes, vamos dizer, do establishment cultural, você está lascado. Você vai tentar se adequar a eles, fazer mais ou menos o que eles estão fazendo, só que um pouco melhorado. Só que é o seguinte: para uma coisa ser melhorada, é preciso que a raiz do que é bom esteja nela. E essa condição não se cumpre absolutamente. Não há nada a ser melhorado no presente debate cultural brasileiro. Você tem que fazer outra coisa completamente diferente. E, inclusive, vamos dizer, as relações
entre esse debate cultural e a política têm que ser muito diferentes do que são hoje. Né? Hoje em dia, qualquer sujeito que abra a boca na mídia brasileira, ele já tem, ele representa um grupo, um determinado grupo político. Você se identifica com aquilo. Né? Esses grupos, na verdade, são bastante afins, bastante parecidos uns com os outros, não tem grandes diferenças. Tá certo? E nós temos que ser o contrário. Nós não temos que representar grupo político nenhum, mas ao contrário, de tudo que nós fizermos, pode aparecer grupos políticos mais tarde. Quer dizer, você inspirar uma classe política futura é uma das suas funções. Inspirá-la e não representá-la. O sujeito que representa, que fala em nome de um grupo político, que expõe e defende, mais bravamente ou menos bravamente, das opiniões daquele grupo político, ele não está desempenhando uma função intelectual. Está desempenhando a função publicitária. E isso no Brasil de hoje, infelizmente, se confunde isso aí com uma atividade intelectual. Por exemplo, se você pegar todos os defensores de ideias petistas ou de ideias liberais, são apenas publicitários. Contribuição propriamente intelectual é nula. Simplesmente o que eles estão fazendo é a arte de argumentar e a arte de tentar persuadir. É bom, não nego que isso tenha lá a sua importância, tem que haver pessoas que façam isso, mas essa definitivamente não é a nossa função aqui. Você veja que, historicamente, mesmo dentro da esquerda, os grandes intelectuais da esquerda jamais fizeram isso. Você não vai ver o Georg Lukács ou o pessoal da escola de Frankfurt, né, defendendo ideias comunistas. Não, para isso tem jornalista, tem polemistas, tem um monte de gente capaz, vamos dizer, de baixar o nível dessas discussões até um público semiletrado. Né? Georg Lukács, por exemplo, é dificílimo de ler. Né? Ele, numa discussão no jornal, não convenceria ninguém. Tá certo? Então, mas ele está desempenhando a função verdadeiramente intelectual. Quer dizer, ele está, entre outras coisas, ele gera a possibilidade de uma política. E essa é uma das funções que nós temos que fazer. Se acontece que, vamos dizer, por urgência ou por compromissos profissionais assumidos, como é o meu próprio caso, porque afinal de contas, de profissão fui jornalista por muito tempo. Se em função dessas obrigações você é obrigado a tomar partido, né, numa determinada questão pública, o que vai acontecer imediatamente é que você será lido como representante de uma facção, de um grupo. E, naturalmente, então atribuirão a você todas aquelas ideias que os inimigos imaginam que aquele grupo tem e responderão neste nível. Então, isso aí vira o que um amigo meu chamaria diálogo de abismos. Você tá entendendo? Ninguém entende absolutamente nada. Tá certo? Depois, quando eventualmente você escreve algo que difere das ideias correntes daquele grupo que as pessoas imaginavam que você representava, então os membros do grupo ficam escandalizados com você. Então, aí mostra que, vamos dizer, o total despreparo, né, nacional para um simples debate, o que se chamaria um debate de ideias, mesmo em nível puramente jornalístico. Tá certo? Então, também não pensem que vocês, adquirindo uma referência estrangeira, vocês poderão se curar disso aí. Né? Eu vejo pessoas que vêm, vou aqui estudar nos Estados Unidos. Então, o sujeito vai numa universidade, vai na Atlas Foundation, vai no Cato Institute, absorve todos aqueles cacuetes mentais de um grupo americano, o qual o grupo está discutindo dentro do contexto americano, e ele volta para o Brasil fazendo uma versão nacional daquilo. Isso. Rodrigo Constantino, é isso. Esse pessoal do Ordem Livre, a maioria deles está fazendo isso também. Né? Então, bom, é uma coisa que pode ser politicamente útil, mas não tem nada a ver com o que nós estamos querendo fazer aqui. Pelo nível das perguntas que me chegam aqui, eu vejo que vocês já estão infinitamente acima disso. Né? Então, talvez não tenham ainda, vamos dizer, a expressividade verbal formalizada, dominada, para poder participar de um debate público,
mas intelectualmente já estão bastante acima disso. Tá certo? Mas é a primeira observação, então, complementando uma série de outras coisas que eu já disse. Né? Tem uma segunda, eu andei falando algumas coisas sobre ciência, né? E eu desejaria complementar também. Essa semana eu comprei uma série de conferências daquela empresa Great Courses. Né? São umas aulas muito bem dadas, são os melhores professores que tem na área. E estava assistindo as conferências de um cidadão chamado Schumacher, não é o piloto de automóveis, é um físico, sobre mecânica quântica. Ora, mecânica quântica é uma das conquistas mais respeitáveis da... Eu acho que esse café... É uma das coisas mais respeitáveis do mundo científico, porque dificilmente houve uma teoria científica que fosse, vamos dizer, tão abundantemente confirmada, tá certo? Experimentalmente, quanto a mecânica quântica. Isso, então, por exemplo, aqui tem uma partícula, a partícula vai se mover, então, vamos dizer, com um acerto estatístico de, digamos, 78, 90%, 80%. Os caras dizem, bom, onde a partícula vai, ela vai mesmo, entendeu? Você pode somar aquilo milhares de vezes, você vai ver que a constante estatística existe mesmo. Né? Só que daí, depois de explicar aquelas coisas todas, o professor Schumacher, ele diz o seguinte, nós só temos uma dúvida, né? Que ainda não é resolvida, quanto ao significado disto. Porque existem 3 hipóteses. A primeira é o seguinte, é que a teoria quântica só pode averiguar possibilidades, ou probabilidades. Então, nós não podemos avançar, nós podemos medir todas as probabilidades, mas não podemos saber nada mais além disso. Né? Segunda hipótese é que por trás de toda esta rede de probabilidades que a gente mede e descreve tão bem, existe uma regularidade ou lei totalmente desconhecida. Certo? Né? Terceira possibilidade, a possibilidade dos mundos paralelos. Ou seja, que as partículas e os quanta de energia se comportam assim ou assado, porque existem diferentes blocos de leis heterogêneas e incompatíveis que estão funcionando ao mesmo tempo. Eu digo, mas se você tem essas 3 possibilidades, significa que você não sabe absolutamente nada. Ou seja, você pega o conjunto da mecânica quântica, eu digo, tudo isso funciona, só que a gente não sabe o que é isso. Eu digo, peraí, a mecânica quântica tem 100 anos de idade. Né? E em que sentido você pode chamar de conhecimento a medição e descrição perfeita de um fenômeno que você não sabe o que é? Não sabe o que significa e não sabe no que se fundamenta. E está tão em dúvida quanto a isso que você admite a hipótese, primeiro, de jamais sabê-lo, segundo, de haver uma coerência por baixo daquilo, terceiro, de haver uma total incoerência. Se você vai da coerência para total incoerência, então você percorreu aí toda a gama de possibilidades que existe. Ou seja, pode ser qualquer coisa. E, aliás, além de poder ser qualquer coisa, pode ser quaisquer coisas. Não é isso? Bom, isto aqui é o que eu chamo de um problema cognitivo, não de conhecimento. E, neste sentido, é preciso você entender que a mecânica quântica é a coisa mais perfeita que se fez em ciência. Não tem nada que se pareça com isto. Quer dizer, dificilmente um grupo científico conseguiu acertar tanto e tão comprovadamente. Tá certo? Não é só um cara, é um bando de gente que trabalha nisso. E segundo, além de ter feito essas descrições, eles conseguem
extrapolar essas, vamos dizer, essas medições para outros campos do conhecimento mediante analogia. Por exemplo, existe uma mecânica quântica da informação. Quer dizer, você pode prever a circulação de informação desta ou daquela maneira. Agora, se você perguntar, mas por que pode? Qual é o fundamento? O que isso significa? Ah, isso aí não sabemos mais. Então, quer dizer, uma forma de saber que se dirige no sentido de uma descrição exata, cada vez mais exata, de processos que ela não compreende. Se nós chamamos isso de conhecimento, isso é a mesma coisa que dizer, nós só podemos conhecer o que nós não compreendemos, ou só há conhecimento quando você não compreende. E se você adotar isso como a modalidade de conhecimento normativa, mais perfeita, que deve servir de modelo para as outras, então a incompreensão, a falta de significado passa a ser, né, o parâmetro supremo do conhecimento. Ora, mas esta falta de significado, essa falta de compreensão, não impede a aplicabilidade disso numa infinidade de ramos e, portanto, a geração de fatos históricos sociais, né, que serão ainda menos compreensíveis do que a teoria incompreensível na qual foram baseados. Deve ter uma pergunta aqui. Como que você pode ter o conhecimento de algo que você não conhece? Não, você pode de algo que você não compreende. O conhecimento daquilo que você não compreende é o que a gente chama de problema. Então, a pergunta é como é que eu posso ter um conhecimento de algo que eu não conheço? Não, mas não é que a mecânica quântica não conhece, ela conhece, ela sabe essas coisas. O que ela diz é que ela não compreende o que tem embaixo disso. Não compreende o sentido, o alcance, o significado e a razão. Não há razão para as coisas serem assim. Eu sei qual é a razão disso. Bom, tem 3 razões. Primeiro, tem uma razão que nós não podemos conhecer. Segunda, tem uma razão que nós teoricamente poderíamos conhecer e que explicaria tudo ao mesmo tempo, mas que nós não possuímos ainda. Será a lei geral, tá certo? Por baixo de uma infinidade de fenômenos. A lei geral não existe, é uma suposição. Terceira, pode haver uma coleção de leis gerais incompatíveis e heterogêneas. Eu digo, bom, mas se pode ter desde uma lei geral que explica tudo, até uma multidão de leis, cuja coexistência seria ainda mais incompreensível do que o próprio fenômeno, então significa o seguinte, você está dizendo que não sabe nada. Você sabe manejar aquilo, tá certo? Então, é como um macaco que você ensinou a dirigir automóvel. Ele pode aprender a dirigir automóvel, ele só não pode saber o que é um automóvel. Então, se nós colocamos isto como o suprassumo da ciência, como o topo do conhecimento humano, então significa que não entender nada é o grande ideal. Tá certo? Então, e note bem, se isto se passa com a mecânica quântica, você imagina, né, o quanto mais não se passa, isso aí, digamos, com a climatologia, ou com a biologia evolucionária, e assim por diante. Então, isso quer dizer que o conjunto de procedimentos que nós hoje denominamos de ciência não pode ter esse nome de jeito nenhum. Isso aí é um preliminar da ciência. Isso é um começo da ciência. Isso é a possibilidade de ciência, não é uma ciência realizada. Tá certo? Então, a não ser, vamos dizer, que nós adotemos o próprio nome conhecimento, né, como no sentido, vamos dizer, da incompreensão. Note bem, quando eu digo que a conclusão dessas investigações quânticas é a formulação de um problema, bom, na mecânica quântica, pelo menos, nós temos a vantagem de que esse problema está formulado claramente em 3 alternativas, embora cada uma dessas alternativas não seja clara em si mesma de maneira alguma. Se você disser, olha,
não podemos encontrar a explicação, nós só podemos nos contentar com as medições de probabilidades. E se você perguntar, por que não podemos encontrar a explicação? Qual é a impossibilidade? E qual é o fundamento dessa impossibilidade? Esta impossibilidade repousa, por exemplo, na própria natureza do fenômeno, que é, vamos dizer, aleatório e incompreensível em si mesmo, é mensurável, mas não compreensível, ou repousa, vamos dizer, numa incapacidade nossa permanente, tá certo? Ou repousa numa incapacidade inerente ao próprio método científico, tá certo? Então vemos que a primeira hipótese se desdobrou já em 3. Não é isso? Então, a mesma coisa acontece com as outras 2, quer dizer que cada uma dessas 3 hipóteses levantadas para explicar os fenômenos quânticos, por sua vez se desdobram em outras tantas. Eu pus 3 aqui por caridade, mas eu poderia, né, subdividir, isso não acabava mais. Então, Com sabor de pizza. Se você quiser, só tem mais esses. Ele seja seu pai também. Porque te faz mínima e acha. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.